Jesus chama isso de corpo. Quando você está no corpo de Cristo, congregado no corpo de Cristo, então simultaneamente você faz as mesmas ações. Então, quando você congrega, uma coisa é você vir na igreja, né? Outra coisa é você congregar simultaneamente, entrar no mesmo propósito de adoração, de louvor, de gratidão, de adoração, enfim, agir dentro do corpo de Cristo para a glória do seu nome. Então isso também não é tão difícil. O importante é a gente querer essas coisas. Por exemplo, uma coisa que é mais difícil que as pessoas e também não é tão difícil, porque quando você aceita Jesus, a primeira coisa que é aberta, irmão, é o céu para a sua vida. Isso é incrível. Os irmãos sabem disso, mas nós precisamos lembrar isso de vez em quando. Por quê? A primeira coisa que acontece na vida da pessoa quando ele aceita Jesus como Salvador. Bom, ele passa a crer na Bíblia como palavra de Deus, isso não precisa ninguém mandar. Ele começa a aceitar a Bíblia como palavra de Deus. E a segunda coisa, ele passa a perceber que tem um caminho aberto para orar, por exemplo. Não é? Isso ninguém, não precisa falar ninguém, olha, a partir de agora você pode orar. Não, a pessoa automaticamente, é porque, na verdade, quando nós aceitamos Jesus, aquilo que estava cortado, aquilo que estava destituído da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora foi religado ao Senhor. Então, no momento em que você aceita Jesus como Salvador, a sua vida é ligada ao Senhor, nosso Deus, novamente, e você então tem essa possibilidade de orar. Aí eu diria para você, irmão, orar é muito impossível. E hoje nós estamos vivendo o dia que as pessoas dizem, não, orar, irmão do céu, não tem mais jeito, orar é muito difícil, difícil. Realmente, se você olhar somente o lado, mas irmão, vamos ser sinceros, se eu falasse para você que ir trabalhar amanhã cedo é muito fácil, você falar, não é muito fácil mesmo não, mas você vai, por que você vai? Porque se você não for, ou você é mandado embora, ou no final do mês não tem salário, então você vai trabalhar. Gostando ou não, chovendo ou não, fazendo sol ou não, você põe o reloginho para despertar, dá 10 murros em cima dele porque ele despertou, mas você levanta cansado, batendo a canela em tudo quanto é lugar e vai para trabalhar. Assim acontece conosco quando a gente deseja, por exemplo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar em oração. Quando você vai orar, é um propósito de que você, para ganhar, tem que buscar. Você, para ganhar o seu salário, você sai buscando, você vai buscar, você vai atrás. Assim como, para buscar, para encontrar com o Senhor, é necessário, ainda que, mesmo dizendo, eu não queria, mas eu vou, porque eu preciso buscar, eu preciso ganhar. Assim acontece conosco na nossa vida. Então é necessário buscar ao Senhor em oração. E é tão interessante, não é? É tão interessante porque, assim como, eu não sei se todos, mas eu acho que uma grande parte dos irmãos sentem prazer no trabalho. Né? A maioria das pessoas gosta de trabalhar. Não é? Eu acho que para levantar é ruim, para chegar lá a gente vai meio esquisito, mas depois você gosta do serviço, você acaba se satisfazendo com aquilo, porque serviço realmente é bom, trabalhar é bom. Assim, irmão, muito melhor do que isso é a oração. Ainda que você não gostaria de ter, mas de repente você começa a viver o momento de oração, então você vai sentir prazer nisso, alegria na oração. Então, essas coisas são coisas mínimas. Jesus falou aqui, irmão, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu vou ver, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Ser dizimista, por exemplo, é um pouquinho mais difícil, mas também é possível. Porque a fidelidade nas coisas pequenas é que vai te fazer você gozar as coisas grandes. Quando nós somos fiéis naquilo que é pequeno, Deus nos abençoa nas coisas, Deus abençoa e Deus prospera o nosso caminho. Tudo isso faz parte das coisas pequenas. Deus coloca em nossas mãos e conforme Deus vai colocando em nossas mãos as coisas pequenas, nós vamos desempenhando. Por exemplo, os dons espirituais. Você vai desempenhar dons que foram recebidos através do Espírito Santo. Então, o crente, irmão, ele pode ter essa pastor, enfim, desempenhar dons que Deus coloca em nossas vidas é prazeroso, mas precisa
estar dentro desse contexto de fidelidade, ou seja, Deus me deu, eu vou cumprir com isso. Há uma necessidade, não é? Deus me deu, Deus me confiou dons, e eu vou desempenhar isso, seja em qualquer área da vida espiritual, não é? Seja na igreja, em qualquer área, desempenhar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por quê? Quando a gente não faz, a gente, pastor, mas é muito pequeno. É pequeno, mas Deus colocou. E só se cresce, irmão. Só cresce quando a gente trabalha com isso, né? Trabalha. Ministério, por exemplo, né? Ministério. Muito sólido de ministério. Ministério é uma urgência, é uma necessidade. Ministério, irmãos. Veja bem, quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom use esse dom em exortar. O que reparte, não é? Muito difícil você ouvir alguém falar: olha, eu tenho o dom de repartir, né? Está muito difícil hoje esse dom de repartir, não é? As pessoas só vêm a nós, ao vosso reino, nada, né? Mas na verdade é isso, nós vivemos esse tempo. Mas aqui a Bíblia diz que aquele que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Veja bem, é difícil você encontrar alguém hoje na igreja dizendo: olha, eu tenho o ministério da misericórdia. Hã? Quantos você já ouviu na sua trajetória dizendo: eu tenho o ministério da misericórdia, irmão? Isso aqui, irmão, faz parte de ministérios. Hoje nós somos criticados quando a gente usa de misericórdia. A gente é criticado quando usa de misericórdia. Você, irmão, nós temos que lembrar que a misericórdia triunfa no juízo. Quando você usa de misericórdia aqui, Deus usa misericórdia com você lá. Então é muito interessante, mas a gente às vezes nunca vê alguém dizendo: olha, eu tenho o ministério da misericórdia, eu uso de misericórdia. É muito difícil, hoje está difícil. Misericórdia é a compaixão pela desgraça alheia, não é? A pessoa está ruim e você tem misericórdia, não é? Irmão, eu acho que a misericórdia ela triunfa no juízo, isso que diz a Bíblia. Eu gosto disso porque, na verdade, quando a gente é fiel nessas pequenas coisas, não é? Porque a gente que pode usar de misericórdia, a gente não usa de misericórdia, não é? A gente sempre quer bater nas pessoas, quer destruir as pessoas. Às vezes, não é? Esses dias o nosso bispo disse: ninguém chuta cachorro morto. E na verdade é isso. Às vezes a pessoa já está arrebentada e alguém ainda quer chutar ele, está querendo amassar ele. Irmão, isso é falta de misericórdia. Mas deixa isso aí. Eu vou voltar aqui para o assunto, porque eu quero mostrar aqui algumas coisas interessantes que Deus me levou a pensar. Veja bem, meus irmãos, isso tudo é coisa simples. E Jesus diz aqui: olha, se você não é fiel no mínimo, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem não é, não é. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E aqui agora eu vou falar. Riquezas injustas. Fala: pastor, isso aqui não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com a gente. Primeiro, você trabalha revoltado, por exemplo. Está revoltado porque o seu patrão ganha bastante e você ganha pouco. Isso aqui é se revoltar, é não saber ser fiel nas coisas pequenas. Você acha que é injusto. Eles são ricos e eu sou pobre. E aí começa um negócio esquisito. E aí a pessoa faz o serviço mal feito, por exemplo. Não trabalha como deveria trabalhar. Não realiza as coisas como devia realizar. Não empenha-se em fazer o serviço bem feito porque acha que ele é injustiçado. Eu sou injustiçado, irmão. O meu patrão é riquíssimo e ele paga essa ninharia aqui para mim. Então ele esconde o serviço, não faz a coisa direita, faz tudo errado. Não, irmão, isso faz com que a gente não prospere na vida. Porque se a gente não for fiel naquilo que é injusto, não é? Por exemplo, porque as pessoas às vezes ficam que nem Asaf. Asaf, se você quiser ler o Salmo 72, você vai ver lá. Ele diz que começou a olhar
os injustos, ele começou a olhar os injustos e ficar tão revoltado, porque os injustos prosperavam, os injustos tinham e ele não tinha, que ele quase desviou. E ele diz, olha, ainda bem que eu acordei e voltei para o Senhor, porque, irmão, é isso. Se a gente, veja bem, você e eu não temos nada a ver com as coisas. Ah, mas o meu patrão faz, ele tem os seus problemas, ele faz as suas maracutaias. Irmão, isso não é problema nosso. Você foi contratado para fazer o quê? Faça com esmero, não minta. Não é para mentir. Se alguém mandar você mentir, diga, se for para mentir, eu peço a minha conta, por favor, porque eu não preciso disso. O meu Deus, ele pesa as minhas palavras. Então não minta, não entre em maracutaia. Irmão, quando a gente entra nessas coisas, então as riquezas podem parecer injustas aos nossos olhos. É injusto, ele tem 10 e eu não tenho nada. Essa coisa toda parece ser injusta, mas se você for fiel, se você for fiel naquilo em que você foi contratado, seja fiel naquilo, porque Deus vai julgar, não simplesmente o que os outros, o problema do patrão, o problema é do outro, o problema seu é ser fiel naquilo em que foi colocado na sua mão, e quando você faz isso com esmero, você vai fazer com que Deus abençoe a sua vida, e a Bíblia diz, se você for fiel nas riquezas injustas, então você vai ter as verdadeiras, mas quem é infiel nas injustas, nunca terá a verdadeira. Como que vai ser fiel na verdadeira? E aí termina o versículo 12 dizendo assim, se no alheio, e aí eu vou falar uma coisa, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O que é alheio? O que é do outro? O que não é nosso? Isso é alheio. Isso acontece aí então nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas. Se nós for fiel no alheio, Deus nos dará o que é nosso. Se você for fiel naquilo que não é seu, Deus poderá dar o que é seu. Se você for infiel naquilo que não é seu, Deus nunca dará o que é seu. Não adianta. Porque Deus é Deus justo. E ele disse, se você não... Um dia o meu pastor, tinha um pastor, ele me disse, ele falou, nós estávamos tratando de uma situação, e o irmãozinho sempre reclamava, estava sempre reclamando, mas aí deram uma casinha para ele morar. Uma casinha no fundo do terreno, deram uma casinha para ele morar, ele está lá morando, e tal, e ninguém mais foi lá, né, porque ele estava morando na casinha e tal. Quando voltamos lá, o mato, aquele colonhão que os irmãos conhecem, estava dessa altura assim. Ele só tinha um triozinho que ele descia pelo meio assim e ia na porta da casa. O resto era mato em tudo quanto é lugar. Isso quer dizer, se a pessoa não carpe aonde deram para ele morar, como é que ele vai ter o que é dele? Irmãos, são pequenas coisas que se você não cuida do que você recebe, você acaba não tendo também o que é seu próprio. É natural isso, Deus tem falado isso. Não é porque Deus é justo nessas coisas. E aí eu vou dizer o seguinte, vou trazer isso para dentro da igreja. Se a gente não é fiel no alheio, porque a gente não pode ajudar o irmão. Fica torcendo para não dar certo. Isso aí não é meu. Vê um papel no chão, isso aí eu não sou zelador da igreja. Você não sabe o peso que tem isso. Você não imagina o peso que tem isso. É do alheio. É do alheio. Não é seu. Não é nosso. Se não for fiel no alheio, como é que você vai ter o que é seu? Deus começa a olhar assim e dizer assim. Ele fica torcendo contra o regente. Como é que você vai ser regente? Quem torce contra o regente nunca vai ser regente.
Quem torce para o outro errar o hino nunca vai ser um bom cantor. Quem torce para o outro não pregar bem nunca vai ser pregador. Porque se você não é fiel no alheio, nunca te confiarão o que é seu. Deus nunca coloca na sua mão aquilo em que você faz pouco dos outros. Eu tenho um medo terrível disso. Eu tenho medo de dizer assim, eu lá em casa eu ensino isso. Eu tenho medo. Tem pessoas que olham no filho dos outros e falam, que tem uns que são feinhos mesmo, que nem eu assim, que nasci puxado para fora. Eu fui puxado com Forbes. Como é que chama aí, irmãos? É aquele negócio que pega assim e arranca. Amassou tudo minha cabeça, fazer o quê? Então, aí olha para o filho dos outros e põe a defeito. Olha para a família dos outros e põe a defeito. Abre a boca para falar besteira dos outros. Eu tenho muito medo disso. Se é bonito é feio, não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Ainda que às vezes a gente acha meio estranho. Porque é natural você olhar uma coisa assim meio estranha. Mas nem por isso você pode fazer juízo sobre isso. Porque amanhã ou depois, você pode estar passando pelo mesmo problema. Exercitar misericórdia na hora em que alguém caiu é necessário. Porque senão na hora você pode amanhã também estar na mesma situação. É fácil pisar enquanto você está em cima, mas é muito difícil quando você está embaixo e alguém pisando. Por isso é muito necessário, irmão, que quando no alheio, mesmo ministério, alguma coisa na igreja, seja ministérios pequenos, coisas pequenas, se você é fiel no pequeno, Deus te coloca no grande. Se você não é fiel no pequeno, você não ganha mais. O que acontece com isso? Ah, pastor, mas isso não, é de granjear. Quando você lê lá que foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, os irmãos vão perceber ali que foi de granjear. Jesus estava dizendo, falou, olha, eu te dei aqui 1 e você multiplicou, eu te dei 2, você multiplicou, etc. E tal. Então isso é interessante, quando Deus vê que você está trabalhando no pouco, Ele começa a te colocar no muito. Agora o que acontece? Ah, pastor, isso é muito pequeno, eu vou esperar para ter um cargo maior, alguma coisa maior. Nunca vai ter, porque quando é colocado na sua mão uma coisa pequena, você não faz. Quando você precisa de verdade congregar, você não congrega. Você, quando precisa buscar o Senhor em oração, que é coisa simples, coisas mínimas, não faz. Você sabe quando a minha vida mudou, irmão? A minha vida mudou no dia que eu pensei, vou começar a buscar ao Senhor. Cheguei num presbítero e disse, como é que a gente muda de vida? Ele falou, sexta-feira, 10 horas da noite. Eu falei, ué, mas que negócio é esse? O que tem sexta-feira, 10 horas da noite? Era 2 horas de oração. Aí começou toda sexta-feira, 2 horas de oração. Aí eu gostei do negócio. Comecei a gostar do negócio da oração. Aí eu falei, então agora o matutino é meu. Quantas pessoas dizem, não tem nada com matutino, eu não fui escalado. Eu disse, o matutino é meu. A partir de hoje, o matutino é meu. Todo dia, às 6 horas da manhã, nós estávamos na porta da igreja, abrindo antes um pouquinho, e abrindo para orar das 6 às 7, o matutino era das 6 às 7. Aí não podia ir para casa, porque tinha que montar a escola dominical, que começava às 9 horas. Então, meus amados irmãos, a minha vida mudou quando eu decidi buscar ao Senhor em oração. As coisas mínimas começam, mas eu não vou carregar banco, eu não sou nada da escola dominical, para que eu vou ajudar o Bartolo a fazer? Eu não tenho nada a ver, esse negócio é com o Bartolo. Irmão, hoje nós estamos vivendo esse dia. Eu não tenho nada, isso aqui é com a irmã, ela lá. Se ela não pegou CD, problema dela. Não, se ela não pegou, tem o meu. Se ela não fez, eu fiz. Se ele não conseguiu realizar, eu estou aqui. Isso é colocar o ombro debaixo e carregar. É ser fiel nas coisas pequeninhas. É coisa pequena. Mas alguém esqueceu. Eu não tenho nada com isso. Tem sim, tem sim. Se você lembrou, por que você não fez?
Isso aqui é um corpo. É um corpo. A igreja não é um negócio separado. Não, somos um corpo. Se um sente, o outro sente. Sentir a mesma coisa. É isso que Deus quis e quis para a igreja, que nós pudéssemos sentir uma mesma coisa. A fidelidade nas coisas pequenas, meus irmãos, faz com que a gente prospere nas coisas grandes. Deus vai dando mais, Deus vai dando mais, Deus vai multiplicando, vai abençoando, vai te dando crescimento, vai te abençoando, mas às vezes a gente é infiel nas coisas pequenas, e quando a gente é infiel nos pequenos, não é nos concedido, aqui diz, não é concedido as grandes, porque na verdade é isso que acontece. Se você nunca for um bom cooperador, nunca será um bom diácono, nunca será um bom presbítero, e jamais Deus vai te levantar, porque quando Deus colocou alguma coisa na sua mão, você não fez bem feito. Quando Deus te colocar um banheiro para limpar, faça com alegria e faça com esmero. O melhor limpador de banheiro tem que ser você. O dia que Deus te colocar, você precisa fazer aquilo com esmero. O melhor fui eu, ainda que seja uma coisa pequenininha. Mas quem mandou? Pastor, eu que tenho que ficar catando papel, é eu mesmo. E quando Deus coloca na mão, fazer com alegria. E o melhor catador de papel sou eu. Quando Deus colocou eu para tomar conta, nós colocávamos uma linha, não ficava um banco fora. Nós tínhamos 4 carreiras de banco e nós colocava a linha, era uma linha. Quando você chegava na igreja, os bancos todos alinhadinho, não tinha um fora do outro. Hoje é facinho, é facinho alinhar, mas aquele tempo dava trabalho, aqueles pisos rajados, que você não tem, aqueles pisos tudo rajado, você tinha que ficar, irmão, era assim. É para nós fazer? Vamos fazer com esmero. E quando Deus começa então a ver, irmão, agora você vai ser professor da escola dominical. Oh, aleluia. E o que é ser professor? Ah, não sei, tem que estudar. Ah, então agora, daqui a pouco você vai ser superintendente. E o que é superintendente? Superintendente dobrou. Tem que dar aula da sexta-feira. Naquele tempo, irmão Bartolo, com muito respeito, nós dávamos aula para 9 lições na sexta-feira. Eu tinha que estudar 9 lições toda semana, e para chegar na sexta-feira e dizer, a irmã tem alguma dúvida para domingo? Então o assunto é esse, e fazia com que as dúvidas eram dirimidas, chamava-se reunião de professores. Ah, me colocaram aí, mas eu nem sei o que vou fazer. Não, se me der alguma coisa, eu vou fazer com esmero. Eu vou no culto hoje, mas eu vou não só para ir à igreja, eu vou congregar hoje, eu vou entrar no corpo de Cristo, eu vou participar, eu vou me envolver, porque eu quero sentir a presença de Deus. Deus me chamou, irmão, você acha pouco ser crente? Deus colocou essa preciosa graça, essa preciosa palavra. Só você tem palavra de vida eterna. Deus colocou isso, essa preciosidade em vaso de barro, e a gente acha que é pouco isso. Ah, isso é muito pouco, eu só sou crente. Só crente você é, irmão? Você é filho de Deus com o nome escrito lá no livro da vida, e você é o representante de Jesus Cristo. Você está aqui na terra para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem dentro de você uma mensagem que ninguém tem. Você cura as pessoas, você liberta as pessoas, você tem o poder de parar a depressão na vida das pessoas, porque você tem uma mensagem de Deus que ninguém tem. Só aqueles que têm comunhão com Cristo é que tem essa mensagem. Ah, pastor, eu não tenho nada. Mentira! Deus colocou dentro de você uma mensagem salvadora, uma mensagem libertadora, e você é muito maior do que você está pensando que é. Mas a gente não dá atenção. Eu sou simplesmente um membro. Membro de onde? Membro do corpo de Cristo. E alguém está dizendo, eu sou pouco. Membro do corpo de Cristo, com muito respeito, irmão Rubens, é maior do que presbítero, é maior do que pastor, do que presidente, porque é membro do corpo. É por isso que eu gosto de chamar de irmão. Por que vocês acham que eu não chego aqui, ô presbítero Hinaldo? Eu acho que melhor chamar o senhor de irmão. Porque irmão de Jesus é melhor do que ter o...
Presbítero é superintendente. Eu acho que superintendente é muito fraco. A palavra presbítero quer dizer superintendente. Agora, superintendente é fraco. Porque eu acho melhor ser irmão de Jesus do que superintendente. O que o senhor acha? E alguém fica bravo comigo. O pastor não me chamou de diácono. O que é diácono? Diácono é servo. E se eu te chamar de irmão? É muito maior. Muito maior chamar você de irmão. Porque eu estou te chamando de irmão de Cristo Jesus. Nós somos irmão de Jesus. É família de Deus, é do corpo de Cristo, é muito maior. Não, mas se às vezes você não chamar, olha, aqui está o evangelista Florindo. Ah, o irmão sai, irmão, não me chamaram de evangelista. Evangelista é muito pequeno, com relação àquilo que nós somos no corpo de Cristo. O que você é no corpo de Cristo é muito maior. Por isso a fidelidade às pequenas coisas, a fidelidade às pequenas coisas é o que vai fazer você triunfar e fazer você ter saúde no corpo, ser abençoado, ser próspero. Ah, pastor, eu queria ser próspero. Começa a ser fiel nas pequenas coisas. Começa a ser fiel nas pequenas coisas. Começa a ir atrás daquilo que são pequenas coisas. O pastor pediu para chegar na hora certa. Se preocupe com o horário do culto. Você vai ver só, Deus fala, olha, estou vendo aqui progresso. Irmão, você não imagina essas coisas, né? Você já imaginou isso? Ou também você já imaginou, quando marca a oração, das 7h30 às 8 e você chega às 5 para as 8? Que o peso que isso tem? Você já imaginou nisso ou não? A gente fica se escondendo. Vou dar uma desperta. Dar um despertalhão. Os irmãos lá dizem que vão orar das 7h30 às 8. Eu vou chegar lá umas 3 para as 8, dobrar o joelhinho lá, só para dizer que eu cheguei na hora ainda e tal. Vou. Irmão, isso tem um peso eterno de depreciação. Quando eu não quero vir para a oração, eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Está eu aqui, doidinho aqui para não ir orar. O senhor não... Tem que confessar, irmão. Isso é pecado. Ah, quando eu não estou, como eu falo, Jesus, eu estou correndo, não estou querendo orar hoje de jeito nenhum. E eu tenho que confessar isso. Porque as coisas pequenas é o que faz você ser colocado nas maiores. Quando você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai elevando a sua vida e vai abençoando a sua vida. Lá nós vamos perceber, irmãos, na Bíblia toda, que quando uma pessoa é fiel numa simples coisa, Deus começa a abençoar a vida daquela pessoa. Deus escolhe pela fidelidade de pequenas coisas, por decisões de pequenas coisas. Ah, não é porque a pessoa, não, é porque simplesmente a pessoa tem um coração sincero, quer fazer uma coisa bem feita, mas não é, ninguém vê, ninguém está nem vendo, mas você está desejando fazer as coisas corretas. Você às vezes está no trabalho e você está lá numa luta tremenda, mas está querendo fazer as coisas certas, e você faz as coisas do melhor, daquilo melhor que você pode, e de repente Deus, porque irmão, lá na frente, eu não sei onde está, mas está na Bíblia, você pode procurar. Está escrito assim, trabalhe não como estivesse trabalhando para o seu patrão. Trabalhe como você estivesse trabalhando a Deus. E quando você faz isso, Deus fala, é fiel aqui. Eu acho que eu vou usar na minha obra. Eu vou dar mais para essa pessoa. E Deus começa a nos abençoar na vida espiritual, na vida física, material. Deus começa a prosperar, porque foi fiel. Agora, você acha que você rouba o patrão e acha que isso vai ficar assim mesmo? O patrão pode não descobrir, mas você leva uma carga de miséria para a sua casa. Alguém quer passar as pessoas para trás, não trabalha, eu digo assim, sempre aqui, vão para o banheiro, roubam tempo do patrão, e você acha que isso fica assim mesmo? Ninguém viu, pastor? Quem? Ninguém viu? Isso está na conta de Deus. Infidelidade, no mínimo, vai levar você para problema e dificuldade. Se você é fiel no pouco, irmão, ninguém precisa olhar para você, Deus está olhando para você. Você não deve aos homens, você deve a Deus. Nós estamos vivendo a vida agora, já não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vida de Cristo em nós. Então é uma necessidade que essas coisas pequenas, não precisa o patrão estar lá para você trabalhar, não precisa alguém falar, olha, você não pode pegar o que não é seu, você não pode roubar o que não é seu, não precisa ninguém, pastor, mas tem alguém roubando? Eu não sei, eu estou dizendo aqui que se for infiel no pouco, a coisa
esquenta. E não é o patrão que cobra. Não é o patrão que cobra. Porque nós lemos aqui, que filho há que o pai não corrija? Quando Deus dá uma olhadinha para lá e fala, rapaz, você está crente, aceitou meu filho como salvador e está roubando? Vou lhe dar uma coça. Você já imaginou isso aí? Que filho há que o pai não corrija? Você aceitou meu filho, escrevi o seu nome aqui, estou tentando arrebatar você daqui uns dias, e você está passando. Mas vou te dar um couro para você aprender. E aí a gente às vezes cai numa situação muito difícil. Eu não sei porque eu estou. Sabe sim. Começa a dar uma olhada na infidelidade das coisas mínimas que a gente vai achar. Irmão, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Que nós possamos ser fiel nas pequenas coisas. O dom que Deus nos deu, pequenas coisas. Ah, pastor, mas isso não. Se Deus te deu, faça. Realize. Ah, mas eu não sou para isso. Irmão, se Deus te deu, faça. Porque quem é fiel nas coisas pequenas, Deus vai colocando nas grandes, nas coisas maiores. Até o diaconato lá na frente diz, olha, se você for fiel, servir bem como o diácono, adquirirão para si outras posições. Mas a verdade é que é tudo, Deus colocou isso. Então a gente precisa entender que a infidelidade nas coisas pequenas, até mesmo a simples, não vou na igreja. Hoje muitos irmãos não vieram aqui no culto. Tudo isso tem peso. Alguém diz, por que pastor, quando eu tinha 18 anos, eu era abençoado que você ficava 7 dias na igreja, né? Então, não tinha televisão, não podia escutar rádio, ficava 7 dias na igreja. Segunda tinha oração, terça tinha culto, quarta era na casa de não sei de quem, na quinta tinha culto, na sexta era não sei o quê, no sábado tinha culto, no domingo tinha culto, domingo cedo tinha culto, não sei o que tinha. Você vivia aceso, não dava nem tempo para apagar, porque todo dia botava fogo na sua cabeça. Então, você era quente mesmo. Era quente. Agora, meu filho, uma vez por semana e 6 dias na TV. A TV joga água gelada a semana inteira na sua cabeça. Aí chega no domingo e fala, eu queria estar quente. Que jeito, irmão, mas não tem jeito não. Antigamente você orava no mínimo meia hora. No mínimo, chegava e orava no mínimo meia hora. O resto era 1 hora e ficava orando depois do culto. Então, hoje, para orar 15 minutos, ai Jesus. Aqui em cima eu não quero ninguém falando, porque tem uns que ele ajoelha, irmão, em vez de ele orar, ele fica, irmão, vai orar, irmão. Vai orar, fica falando o que é, porque você não pode nem orar direito, irmão. Você fala, Jesus, abençoa a irmã, ele fala, mas vai se cuidar, irmão. Aí a pessoa pergunta, por que eu era melhor? Era melhor porque você cuidava das coisas que Deus tinha colocado na sua mão. Eram as coisas simples, pequenas, não tinha ninguém, mas você honrava Deus naquilo e você servia com alegria. Então a pessoa vem à igreja, isso tem uma diferença muito grande. Cada culto é um culto e cada palavra é uma palavra e Deus é poderoso para nos erguer nisso. Mas irmão, quando a gente deixa essas coisas pequenas, a gente vai abandonando a simples coisa. Pastor, isso hoje é assim mesmo, a igreja não ora mais. Não, quem não ora mais somos nós, irmão. Nós não ora. Não, a igreja não ora. Não, quem não ora é eu e você. Não é a igreja. Se todo mundo olhasse para nós, nós não estamos orando. Então, não é? Então a gente quer passar a fidelidade nas coisas pequenas, faz a gente crescer. Quer crescer, irmão? Seja fiel nas pequenas coisas. Observe as pequenas coisas que Deus colocou na sua mão e faça. Sirva com alegria, com prazer. Aceite Jesus, mas entrega também o seu caminho. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus.
Que Deus possa nos abençoar e que, se eu não consegui chegar aonde o Espírito Santo quer, Ele possa fazer chegar no seu coração, em nome de Jesus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Vamos ficar de pé. Que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele. Oh, aleluia, a palavra é viva. Oh, a palavra é poderosa. Esta palavra está no céu, está conosco. E Jesus disse, está no seu coração. Vamos orar. Com Florindo orando.